Bom, então, boa noite. Então, estamos começando a nossa live aqui do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e da revista Sociologias, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o nosso tema hoje é as cidades, periferias e movimentos sociais nesse contexto, né, da pandemia do Covid-19. Então, queria dar boa noite a todos e a todas aí que nos acompanham, né, nas ondas do Wi-Fi e nos cabos das fibra óticas. E queria agradecer, primeiramente, ao nosso coordenador, né, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, o professor Paulo Niederli, e ao nosso editor da revista, o colega Jalcione Almeida, né, por propiciarem esse espaço, tomarem essa iniciativa, né. Nesse momento é importante, né, da universidade estar se comunicando, né, de novas formas, enfim, com a sociedade, buscando confrontar todo esse movimento hoje de desinformação, né, que torna ainda mais difícil a gente enfrentar, né, todos os desafios que já são colocados por uma pandemia com a gravidade com a que a gente está enfrentando. Então, queria agradecer e também agradecer, né, aos nossos colegas que vão participar, né, dessa live hoje, né, a colega Camila Pena, Vanessa Marques e Alexandre Magalhães, que vão estar discutindo, enfim, né, as temáticas aí que a gente vai abordar. E também, obviamente, esse é um tema importante, né, essa questão das cidades, periferias e movimentos sociais, porque a pandemia ela tem exacerbado, né, problemas, enfim, aí, características estruturais da sociedade brasileira, tornando, tipo assim, ainda mais dramático esse momento, né? Ou seja, num país de desigualdades extremas, né, um país marcado por violências diversas, né, e particularmente nesse contexto, né, um país que tem, né, no governo federal um projeto autoritário, né, excludente e desmonte do Estado, né, potencializa e ainda agrava mais, né, todos enfim, os efeitos, né, negativos que a pandemia em si já traz do ponto de vista sanitário, do ponto de vista econômico e do ponto de vista político. Então, nesse momento, né, a gente tem visto, né, frente a falta, né, de iniciativas ou a precariedade das iniciativas do Estado, do ponto de vista de propor, né, implementar políticas públicas que enfrentem a gravidade da situação, né, a gente tem visto a proliferação de iniciativas societárias que têm, através de várias formas de solidariedade, tentado responder, dentro dos seus limites, a todos esses problemas, enfim, que o contexto atual coloca, né? Então, refletir, né, sobre essa situação, ou seja, como em cidades com características das cidades brasileiras, né, marcadas por desigualdades extremas, por exclusão, por segregação espacial, por precariedade, né, no acesso a uma série de serviços e bens públicos, né, como nas cidades brasileiras, e particularmente a população das periferias, que vive, né, já cotidianamente uma série de precariedades que são agravadas ainda mais pelo contexto da pandemia, como organizações sociais, movimentos sociais, indivíduos, instituições públicas, etc., estão se mobilizando, né, para responder essas questões, esses desafios e esses problemas. Então, refletir sobre isso é o que vai um pouco orientar, né, o nosso debate nessa noite, né? Então, nós vamos começar, então, com o colega Alexandre, né, a quem eu agradeço novamente a presença, né, e passo a palavra, então, para fazer aí a sua apresentação, sua exposição, né? E depois da exposição, então, nós vamos abrir, né, para questões, debates, comentários, enfim, né, sintam-se convidados e estimulados a pensar junto conosco, né, esses temas aí tão graves e tão importantes nesse momento que a gente vive, né? Então, Alexandre, passo a palavra aí para ti. Bom, boa noite a todas e todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do Paulo, do coordenador do PPGS, do Jalcione, responsável pela revista Sociologias. Também queria agradecer a Priscila pelo suporte para que essa live aconteça, né? Ao Marcelo por mediar e incentivar aqui o debate sobre essas questões importantes, as minhas colegas Vanessa e Camila. Bom, eu vou tentar, muito brevemente aqui, organizar minha fala em dois eixos, né?
interconectados. Primeiro eixo, um panorama muito breve do que tem acontecido nas periferias, ou nas cidades brasileiras, em particular nas suas periferias, né? E no segundo eixo, colocar algumas linhas de reflexão sobre as iniciativas em curso, as mobilizações, as articulações e redes de solidariedade que têm emergido em função ou para combater os efeitos da Covid-19. Né? E aí, assim, o que eu chamaria atenção é que, diante do avanço da Covid-19 e das diferentes ações para contê-la, é possível afirmar que, pelo menos no nosso caso, no caso brasileiro, né, das nossas grandes cidades em particular, que as suas implicações não são as mesmas em todos os lugares e para todas as pessoas. Há diferenças de diferentes ordens, né, de geração, classe, gênero, raça, lugar de moradia, que de alguma forma demarcam as possibilidades de cuidado e de acesso aos serviços médico-hospitalares, de uma maneira geral. Né? E aí uma questão que persiste até o momento, talvez agora a gente esteja num período ainda mais alarmante dessa questão, que é justamente a questão do isolamento social. Se o isolamento social é a medida mais adequada, como a gente consegue realizá-la em locais superpovoados, constituído por ruas estreitas, com casas muito próximas umas das outras, muitas vezes sem ventilação adequada, algumas sequer têm janelas, habitações frequentemente ocupadas por várias famílias e pessoas, e que, se não bastasse tudo isso, com precário ou muitas vezes sem acesso regular à água e saneamento básico. Né? Essa é uma questão importante que eu acho que a gente precisa dar conta. Eu acho que esses agrupamentos, esses coletivos, essas iniciativas estão tentando dar algumas respostas nesse sentido. E aí, assim, muito brevemente, no caso particular da água, isso para mim ainda é ainda mais alarmante, porque uma das recomendações das autoridades médicas e sanitárias é justamente a lavagem frequente das mãos com água e sabão. Né? Mas como lavar as mãos com certa regularidade sem água? Para citar um exemplo muito rápido, aqui em Porto Alegre, os moradores do Morro Santana estão sem acesso regular à água pelo menos desde novembro de 2019, né? Ou pelo menos um acesso muito irregular. Né? Então, com problema, obviamente, de conter as possibilidades de contágio, né, pelo novo coronavírus no Morro Santana. Então, isso é uma questão importante. Um outro lado dessa tragédia, da tragédia provocada, né, social, econômica, política, né, provocada pela Covid-19, é o da precarização, né? Que é justamente como garantir que os moradores de favelas e periferias do país fiquem em casa quando, para boa parte deles, a possibilidade de obter renda que sustenta suas famílias depende da circulação pela cidade. Então, é um conjunto enorme de trabalhadoras domésticas, informais, camelôs, enfim, uma multidão de mulheres e homens que precisam se movimentar para conseguir o pão de cada dia. Né? E aí, nesse sentido, que essa crise da pandemia ajuda a revelar, ao menos no caso das nossas grandes cidades, é a dimensão das desigualdades urbanas que a atravessam e se acumulam ao longo de sua história. Camadas de desigualdades que, de alguma forma, vão se sobrepondo e tornando a vida destas pessoas que moram em favelas e periferias ainda mais difícil de ser vivida. Né? E aí, o que as periferias, o que os sujeitos que habitam, moram nas periferias estão fazendo? Né? Bom, nessa configuração, os próprios moradores destas localidades vêm elaborando estratégias para encarar os efeitos perversos da difusão do novo coronavírus. Né? Isso tem se realizado fundamentalmente através da mobilização de redes locais de solidariedade e ajuda mútua, né? A partir das quais, ou dos quais, esses mesmos moradores produzem material de divulgação acerca de medidas que devem ser tomadas para evitar o contágio, num esforço, inclusive, para contornar as fake news que circularam numa velocidade impressionante, não só na cidade ou na sociedade como um todo, mas em particular nesses territórios. Correm atrás e tentam mobilizar conjuntos de doações de alimentos e itens de higiene, e, em alguma medida, também buscam produzir melhorias, ainda que limitadas, em seus lares, em suas casas. Né? Essas iniciativas de solidariedade e ajuda mútua, embora não sejam totalmente novas quando olhamos para a experiência histórica dos moradores de favelas e periferias no Brasil,
talvez esteja nos apontando para outros modos de existência, justamente ao apostar numa mobilização cujo foco central é a defesa da vida. Então, diante de uma política de morte declaradamente assumida pelo presidente da República, tais ações operam desde uma perspectiva, e essa é a minha aposta, de afirmação da vida. Né? Essas mobilizações e redes de solidariedade não seriam somente, e eu entendo que a gente pode compreender dessa forma, ações realizadas enquanto as agências estatais não fazem nada concreto e direcionado, mas apontariam justamente para uma forma de agir situado nos termos que alguns desses grupos têm intitulado, né, como o nós por nós. Então, isso não significa que as demandas acerca dos serviços públicos necessários e que a defesa de outra ordem política e social não estejam no horizonte de ação desses sujeitos, desses coletivos. Talvez elas sejam feitas não exatamente da maneira como usualmente a consideramos, por ações de protesto, embora as ações de protesto tenham sido retomadas mais recentemente, judicialização, mediação institucional, enfim. E sim por uma espécie de modo de atuação política sustentada ou articulada a partir justamente dessas redes de solidariedade. Então, a própria forma de pressionar os poderes públicos parece ter se alterado. Essas redes e ações, através do nós por nós, né, essa forma de nomear essas redes, né, é que parecem se tornar elas mesmas, em seu modo de atuar, a forma de pressionar e demandar direitos às instâncias políticas responsáveis por atendê-las. Né? Várias dessas ações já se transformaram em políticas públicas ao longo do tempo, mundo afora, ou seja, ações semelhantes a essas que a gente tem observado. Né? Seria até uma forma, então nesse sentido não seria uma grande novidade, né? Mas seria uma forma de tentar revalorizá-las, não para glorificá-las ou romantizá-las, né? Mas compreendê-las como experimentações políticas em curso e que podem apontar saídas. Né? Como eu disse antes, essas redes de solidariedade não são exatamente novas na história, não só na história das nossas cidades, mas também na história do país como um todo. Né? E aí, se a gente puder retornar alguns séculos, né, podemos observar como essas formas e forças de sustentação em tempos de dificuldades ocorrem desde a experiência dos quilombos e das comunidades indígenas que lutavam contra a colonização. Né? E aí, nesse sentido, tenho tentado apostar nessa leitura, a gente pode afirmar que essas redes de solidariedade e ajuda mútua são a força social e política dos subalternos. Né? E aí, de alguma forma, eu acho que essas iniciativas, essas ações, essas redes, a constituição dessas redes, né, apontam para o fato, que para mim é absolutamente central nesse momento, que é justamente esses atores, são esses atores que têm feito o debate e a prática política se deslocarem. Né? E aí, de alguma forma, eu acredito que precisamos nos abrir a eles, entender suas virtualidades, o que eles têm de invenção e possibilidades. Né? Eu acredito que nossa posição diante desse cenário, né, dessas iniciativas, dessas experiências, é a de tentarmos prospectar nestes processos em curso, muitas vezes ocorrendo por fora dos nossos radares políticos tradicionais, certas tendências, tensões, conjuntos de possibilidades que podem se efetivar ou não e que muitas vezes não são tão imediatamente visíveis. Né? O que tem de invenção, o que tem de novo, de abertura para o novo nessas experiências. Né? Isso é uma questão que eu acredito que é importante a gente se dar conta, se fazer. Né? Nesse sentido, e aí já finalizando a minha fala, seria importante fazermos um esforço de contornar as velhas coordenadas políticas e deixar fluir essas mobilizações, essas novas formas de cooperação, se é que podemos chamar denominar dessa maneira, e vendo que elas têm de novidade o que elas podem realmente produzir em termos de novas formas de relação, de novas formas de sociabilidade, de novas formas de fazer político. Bom, como vocês puderam perceber, depois no debate eu posso voltar a isso, né? É uma certa aposta, uma certa abertura, até um certo otimismo
frente a essas iniciativas, ao que essas iniciativas podem nos ensinar, podem nos colocar em termos de novidade política, de pressão pública, de defesa de certos direitos e de políticas públicas, né? É isso, gente. Tentei ser o mais breve possível para que a gente possa ter espaço aí para o debate, tá? Valeu, obrigado, hein? Um abraço. Bom, obrigado, Alexandre. Então, passo a palavra agora, então, para a professora Vanessa Marques também fazer a sua contribuição aí, né, abrindo aqui a nossa discussão. Então, tá. Obrigada, Marcelo. Obrigada também ao programa de pós-graduação em Sociologia, ao Jalcione e ao Paulo, coordenador, por esse momento. Acho que é muito importante, né? A gente está discutindo cidades, principalmente num ano que para a gente é muito importante essa questão de ver que políticas sendo implementadas nesse contexto e que cidades teremos depois da pandemia, né? Queria cumprimentar também meus colegas, o Alexandre e a Camila, que estão aqui comigo hoje, a gente debater esse tema. Bom, primeiro dizer que Porto Alegre, né, ela concentra, digamos, grande parte da população do Rio Grande do Sul, tá? Ela entrou, né, agora a gente viu ontem na zona vermelha, então, da perspectiva da pandemia, né, e também é uma cidade que concentra grandes leitos hospitalares, né, os hospitais, os grandes hospitais como um polo de saúde, então convergindo aí para uma concentração, né, de casos, né, e de novos casos, né, sendo confirmados na cidade de Porto Alegre. Ao mesmo tempo que isso acontece, a gente vê, por exemplo, nós publicamos uma nota do Observatório das Metrópoles, já no comecinho ali, quando começou o fechamento, o isolamento, né, em abril, onde a gente via também, ao mesmo tempo que acontecia o isolamento, estavam acontecendo remoções em Porto Alegre, né, então a dificuldade que a gente tem de ver que essas populações mais vulneráveis, né, elas estão à margem, né, das políticas públicas e num contexto tão urgente como a pandemia. Então, o caso da Vila Nazaré foi emblemático nesse contexto, né, e também, logo depois, havia uma pressão, então, que nós estamos tendo muita dificuldade em relação aos dados, né, e a diversidade de dados em relação à pandemia, mas também uma pressão grande para saber que bairros de Porto Alegre, né, estavam tendo mais casos de Covid, né, então ali em 22 de maio foi publicada essa informação, né, dos bairros de Petrópolis, Bela Vista e Rio Branco, depois uma rede grande que está sendo formada os urbanismos, o urbanismo contra o corona no Rio Grande do Sul também publicou em 3 de junho, né, novos bairros de Porto Alegre, né, então a gente está vendo, na verdade, essa diversidade de dados e a iniciativa da sociedade civil e das pessoas em dar essa informação, né, de arquitetos, de urbanistas, de sociólogos, de poder ter essas informações sobre a cidade de Porto Alegre, né. Então, a gente vê, então, uma população também vulnerável em relação ao OMS, né, de mulheres, idosos e crianças e pessoas de baixa renda, que também são considerados vulneráveis pela OMS e que devem ser atendidos, né, e a gente vê aí, então, as mulheres, então, vou falar mais sobre isso, porque é o nosso projeto de extensão Mulheres e Cidades, né, 70% das mulheres na linha de frente do Covid, né, então, essas profissionais e as profissionais da saúde que estão tendo que dar conta das suas vidas privadas e também de atuar nos hospitais, né, essas pessoas a gente teria que pensar formas aí, como foi falado, né, pelo Alexandre, de rede de solidariedade, mas também de atendimento dessas pessoas mais vulneráveis, né, pela OMS. Uma outra questão importante, né, essas redes de solidariedade que estão sendo criadas, né, por exemplo, de mulheres
que estão em movimentos sociais, né? Então, o Movimento de Mulheres Olga Benário, que criou uma campanha de apoio às diaristas, o coletivo Turba também, que criou também um projeto de cestas lúdicas e didáticas, né? E, por último, em relação à questão da população mais vulnerável, eu destaco, então, as iniciativas que foram criadas pelo Fórum do Quarto Distrito, né? Que a gente vai mostrar aí essa campanha, né, que foi bem importante aqui, que pega tanto centro histórico como diversos bairros ali, o Navegância, Geraldo, Floresta, Humaitá, e que para nós tem uma grande importância por ser um território de alta vulnerabilidade social, né? O Quarto Distrito, em Porto Alegre, é um território muito diverso, né? Nós estamos trabalhando com a pesquisa no Floresta, mas a gente viu, principalmente, dentro do projeto de extensão do Quarto Distrito, Diálogo com Atores e Conhecimento sobre Território, né? A gente pôde ver num debate com o IAB e com outro projeto da URGS de extensão, os planos populares de ação regional, né? Esses planos foram feitos em 5 regiões do planejamento, principalmente na região de planejamento 1 e 2, no caso do Quarto Distrito, né? E a gente debatendo com as comunidades no ano de 2019, a gente viu a vulnerabilidade que há em relação, principalmente, a saneamento básico, né? Então, a gente vê as populações reclamando de esgoto, da questão do lixo, né? E como isso é uma questão tão importante, e principalmente nesse contexto de pandemia, né? Então, eu gostaria de mencionar, né? Então, para não me estender muito, mas o que está em jogo em Porto Alegre esse ano, né? Então, eu destacaria 2 questões importantes que eu acho que a gente vem trabalhando, né? Uma é a revisão do plano diretor, né? Que aí, dentro desse projeto, aí, a revisão é para acontecer em 2020, né? E foram feitas iniciativas de participação que não estão... que estão sendo contestadas, né, principalmente pelo IAB, por outros colegas e que estão participando disso, né, mas a revisão, e principalmente do movimento Atua Poa, né, Atua Porto Alegre, né, então a revisão do plano diretor como instrumento norteador da cidade, ele está em jogo, tá, e é muito importante a gente participar desse momento e a gente poder reivindicar esse processo decisório em relação à revisão do plano diretor, né? E com isso também tem toda uma influência de agentes, né, e de agentes internacionais em relação a isso, né, em detrimento da população da cidade, né? E a outra discussão que é a questão de que esse ano, então, também, né, se prevê eleições municipais, né? Então, isso está totalmente relacionado. E que cidade teremos depois da pandemia, né? O que está em jogo aí? O que a gente pode reivindicar nesse momento, né? E eu acho que um dos projetos de futuro que está sendo bem interessante, né, que a gente está participando através do projeto de extensão Mulheres e Cidades, que é a formação do projeto BR Cidades, né, uma nova agenda urbana para o Brasil. E dentro desse projeto BR Cidades, existe aquilo que a gente chama um documento político unificado, né, com diversas redes, como o Fórum Nacional de Reforma Urbana, o BR Cidades, o Observatório das Metrópoles também, diversos agentes aí, né, que estão operando, e lançaram esse documento unificado chamado Covid nas periferias, favelas e áreas habitadas por populações vulneráveis, né? E existem diversos eixos dentro desse documento, né? Dizendo que essa pandemia ela não tem um impacto igual no território, ela tem um impacto
ela tem um impacto desigual, né? E isso deixou claro, né? Deixou muito claro em relação, principalmente ao tema da saúde e do saneamento básico, né? Então, eu destacaria aqui, claro que existem diversos eixos dentro desse documento, né? Que está na página do IBDU, né, e diversas páginas dessas redes, mas eu destacaria principalmente essa garantia aos serviços básicos e prevenção da universalização da saúde, né, a questão do direito universal à saúde pública de qualidade e a segurança da posse no direito à moradia, que era o caso das remoções, que a gente viu que está acontecendo dentro desse contexto também. E uma questão muito importante, às vezes também esquecida, é aquela população que não tem casa, né? Então, a solidariedade, então, para a população em situação de rua, né? E como é que a gente vai lidar com isso, né? Então, eu acho que esses seriam, assim, alguns pontos que eu acho que é importante, né? Essas redes de solidariedade, elas são muito importantes nesse contexto que a gente vê uma ausência do Estado, né? Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente reivindicar que tipo de Estado, né? E que Estado teremos pós-pandemia, né? Um Estado, claro, desde o contexto local, regional, nacional, né? Mas que está em jogo, né? E que a gente pode pensar como um novo projeto de cidade, né? Então, claro, existem algumas iniciativas no mundo que estão acontecendo, pensar em agricultura urbana, por exemplo, que é uma coisa que se discutiu muito nos planos populares de ação regional também, como trabalhar isso em Porto Alegre, né? Ou a questão das ciclovias, aumentar ciclovias, aumentar os espaços das calçadas, né? Como a Jane Jacobs pensava assim, pensar a cidade para as pessoas, o andar, o caminhar nela, né? Então, existe toda uma problemática de um novo desenho urbano para as cidades, né? Mas também a gente precisa pensar nessas pessoas vulneráveis, né? Dessas pessoas mais vulneráveis que estão atuando em rede de solidariedade, mas necessitam de políticas públicas, né? Então, eu acho que esse contexto de pós-pandemia, ou já na pandemia, é importante a gente refletir sobre esses processos, né? E raciocinar dessa questão do micro para o macro também. Eu acho que seriam essas, assim, umas questões que eu gostaria de pensar, assim, junto com vocês e para a gente pensar aí para o futuro. Obrigada. Bom, agradeço, então, a Vanessa e passo a palavra, então, para a professora Camila Pena vir fazer a sua participação. Boa noite, pessoal. Eu queria também agradecer ao Paulo, à coordenação do PPGS, Programa de Pós-Graduação em Sociologia, e ao Gelcione, organizador da revista Sociologia. Eu queria pedir desculpa também, porque, enfim, tem um barulho aqui, home office, nessas condições. O que eu queria trazer para discutir com você, e também, né, boa noite aos meus colegas Alexandre, Vanessa e Marcelo. Eu queria trazer alguns pontos de reflexão, né, alguns pontos que me foram, enfim, que eu elaborei em um contexto também, né, na pandemia, na quarentena, no meu caso, com 2 crianças em casa, uma de 8 meses e um de 3 anos, tá? Então, assim, enfim, é o que é possível fazer nesse momento, né, em que a gente a gente não está fazendo nem 50% do que é possível, né? Quem tem filho em casa, especialmente pequenos. Bom, então vamos lá. Minha fala, ela vai buscar oferecer uma perspectiva de um copo meio cheio sobre o momento atual, tá? Que a gente está observando, então, uma espécie de um ativismo reativado, ressuscitado, né, em função das condições severas, como o Alexandre e a Vanessa muito bem colocaram, né, da ausência ou da precarização do Estado para atender a demanda dessa população que sempre foi marginalizada, do aprofundamento das desigualdades. E eu queria oferecer, então, essa perspectiva do copo meio cheio com base, né, ou seja, né, em que medida esse ativismo reativado teria uma capacidade de influenciar a agenda de políticas públicas,
com base ou com fundamento no conhecimento produzido pela pesquisa no campo de movimentos sociais nas últimas décadas, e especialmente sobre o conhecimento produzido a partir da pesquisa, né, que se debruçou sobre a relação entre ativismo, Estado e políticas públicas. Bom, então, né, trazendo um pouco o ponto, né, do que seria a fala, né, eu me baseio, então, aqui em duas evidências resultantes dessa pesquisa nas últimas décadas, em duas evidências principais. A primeira é a de que movimentos articulados em redes, né, conseguiram pautar suas agendas ao longo do tempo, mesmo em contextos desfavoráveis, agindo de forma articulada, procurando brechas, enfim, né, vou falar um pouco mais, mesmo no contexto do regime militar, governo com né, uma orientação mais liberal. E a outra evidência, né, de que o Estado, que também, né, construído a partir de pesquisa, o Estado não é um bloco monolítico, homogêneo, né, e também não pode ser visto como oponente, né? Analiticamente, essa ideia do Estado leva ou faz com que a gente tenha uma visão um pouco deturpada, ainda que o atual governo federal pareça ter um projeto muito eficiente, né, de eliminação da população pobre e negra. Bom, então, eu vou voltar um pouco, tá, para ressaltar, para tentar fazer esse ponto para a gente discutir em torno disso que eu vou tentar expor. Então, a gente teve uma primeira fase, né, nesse campo de estudos, ou para uma primeira onda, que se deu ali no contexto da redemocratização, né, e os estudos, eles demonstraram como houve uma articulação entre setores populares, mesmo ainda, né, ali no final do regime militar, com censura, com repressão, né, nas periferias urbanas. Alguns estudos mostram, né, alguns estudos importantes para o campo mostram que essa articulação se deu a partir de matrizes discursivas, né, principalmente com a importância da igreja, que era um espaço de organização e articulação em um momento de repressão de qualquer ação coletiva, de qualquer ação disruptiva. No caso rural, né, o sindicalismo rural também teve um importante protagonismo, né, com a greve nos canaviais. Então, enquanto estava tendo lá as greves no ABC com milhares de trabalhadores, também estava tendo uma greve com milhares de trabalhadores da cana no Nordeste. Tá, então, essa articulação, nesse momento, teve como impacto, né, a inclusão de alguns artigos na Constituição que são fundamentais hoje, né, e talvez são pedras no sapato, digamos, de uma agenda ultraliberal. Tá, então, por um lado, essa articulação que se deu nesse momento teve condições de colocar a sua pauta naquele momento tão importante. Também, né, nesse contexto, a pesquisa da pesquisadora Mônica Dauber, né, que fez uma pesquisa sobre o movimento sanitarista, entre outros pesquisadores, vou mostrar como que, ainda num contexto de Estado fechado, o movimento sanitarista foi conseguindo brechas, né, no nível municipal, em espaços que eram, enfim, que existiam no interior do Estado para poder avançar a pauta, que resultou, né, enfim, né, dentre outras coisas, na criação do Sistema Único de Saúde. Tá, então, só para dizer que, claro, né, são situações diferentes, mas o contexto de repressão, o contexto de, enfim, né, também no final do regime militar, o governo estava tentando omitir uma epidemia de meningite, se não me engano. Então, assim, o contexto é diferente, porém, né, não são as mesmas... a gente está em um tempo histórico diferente, porém, né, a gente também ali tinha, enfim, as experiências, né, o ativismo se dava em um contexto de fechamento à participação democrática. Depois a gente tem o momento do governo FHC, né, o campo se volta, então, para a análise dessa mobilização contra, né, esse governo neoliberal. E também não era, né, se a gente pensa em projetos políticos, não havia uma proximidade, uma simetria entre o projeto do campo popular, né, dos movimentos sociais, e o projeto do governo. Mesmo assim, né, nesse momento, e aqui, né, um destaque para os atores envolvidos com a agenda da agricultura familiar, mesmo assim, o movimento sindical, os movimentos sociais conseguiram, com a articulação
entre outros setores, né, conseguiram levar a cabo uma forma de pressão organizada, casada, né, com a tentativa de inclusão de temas na agenda, mas conseguiram a criação do PRONAF e conseguiram a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, isso ainda no governo FHC, tá? Então, de novo, né, não é um contexto, enfim, tá? Não é um contexto que há simetria de projeto político, e mesmo assim, né, teve um avanço nessa pauta. Depois, uma outra terceira etapa, né, nesse campo de estudos, vai olhar para o governo Lula, né, e todas as experiências de interação entre ativismos e pautas de movimentos sociais, e como essas agendas foram se transformando e foram se institucionalizando em políticas públicas, em sistemas de políticas públicas, em normas, tá? E, enfim, né, e foram produzidos muitos conceitos e muitos marcos analíticos para falar, né, sobre essas experiências, então conceitos de repertório, de trânsito, e foi nesse momento também que o campo, digamos, passou a trabalhar passou a levar de forma mais séria, né, o argumento da necessidade de transpor as fronteiras entre Estado e sociedade, né, como enfim, variável analítica. Bom, e aí, quarta onda, digamos, o quarto período, que se tem início ali no ciclo de protestos, que começa em 2013, e culmina com a vitória da direita, né, enfim, primeiro, né, com as mobilizações pró-impeachment, com a vitória da direita organizada em torno da agenda de retomar privilégios, né, de não perder privilégios. Então, todo o discurso anti-bolsa, né, discurso da meritocracia, e há, então, aí, aqui, em 2018, com a eleição do Bolsonaro, uma espécie de uma vitória da hegemonia liberal no sistema político, né, e mesmo em um país no qual 25% da população aproximadamente vive abaixo da linha da pobreza, né, 10% tem renda per capita acima de R$4.000, de acordo com os dados da Oxfam, né, então 3/4 da população é usuária exclusiva do SUS, então mesmo nesse contexto a gente ainda, enfim, né, esse discurso ultraliberal, esse projeto liberal ganha, né, nas urnas, e isso tem um impacto, né, fundamental de repensar a agenda do campo de pesquisa também, né, enfim, né, de direcionar o enfoque para compreender como isso foi possível, né. Bom, o contexto atual, tá? Então, primeiro, essa pandemia, ela se dá, né, já face a um estado sucateado, né, a MP do teto de gastos já havia, né, enfim, ela significou uma redução de recursos na área da saúde e em outras áreas fundamentais do Estado, né, e o ativismo, né, essas primeiras formas de organização, elas se dão, né, nas periferias da cidade, mas também em áreas rurais. Elas são voltadas para a necessidade pontual de atender demandas imediatas, né, então, toda, né, a questão da alimentação, né, a questão da própria saúde, da moradia, mas essa articulação, esse ativismo vai ganhando mais corpo e mais escala, né, à medida que vão sendo construídas articulações e redes. Então, o que a gente observa, o que a gente pode observar, olhando para as iniciativas de mapas colaborativos, né, entre outras formas de visibilização da severidade, né, e dos problemas que essa pandemia vem trazendo, principalmente para a população mais afetada, né, a população mais vulnerável, são articulações, né, então, articulações e diálogos entre setores que não necessariamente conversavam, né, de forma a produzir uma tentativa de agenda comum, tá? Então, a gente vê, por exemplo, a pauta antirracista, né, perpassando, o ativismo em torno da alimentação, né, tentando se conectar com a segurança alimentar e né, a questão
da vulnerabilidade na questão da alimentação nas áreas urbanas, tentando se conectar com o ativismo ligado, né, a todo o campo da agricultura familiar. As campanhas de visibilidade, então a gente tem, né, mapas que são produzidos colaborativamente, né, com plataformas, tem também, né, para populações quilombolas, para populações indígenas. Então, né, só para concluir, por que o copo meio cheio? Né? Porque, primeiro, como demonstra, né, as pesquisas no campo de movimentos sociais, muitas das conquistas de direitos vieram após a articulação e organização da população marginalizada, do ponto de vista da prioridade na agenda pública, então da população que sempre teve a margem, né, que mais, enfim, a que mais precisou de Estado e, ao mesmo tempo, a que mais, que o Estado tem mais deficiência em atender. E segundo, porque, né, políticas públicas se tratam de distribuição de recursos escassos, né, então há necessidade de pressão para quem não tem o canal aberto, obviamente, né, para quem não tem dinheiro para financiar a campanha, etc. E por último, né, porque o Estado, os estudos sobre Estado e burocracia também mostram que existe heterogeneidade, existe espaço para criatividade, né, para permeabilidade. Alguns autores vão falar em espaço para encaixes, né. Então, eu queria, enfim, trazer esses pontos para o debate, e era isso. Obrigada. Bom, então agradeço então o Alexandre, a Vanessa e a Camila pelas contribuições, né? E, enfim, antes de passar para debater, eu acho que tem várias questões que foram levantadas, né? Mas antes de passar o debate, eu queria compartilhar também um pequeno vídeo, né, gravado por um militante aqui do Movimento Comunitário de Porto Alegre, né, o Fabiano Negreiros, ali da região da Cruzeiro, né, que atua, né, ali na União de Vilas da Cruzeiro, né, e que, enfim, tem feito um trabalho muito interessante, né, tá passando aqui na barra, aqui ele tem uma página no Facebook chamada Comunidades em Reflexão, que tem feito um trabalho muito interessante de trazer lideranças comunitárias de Porto Alegre, lideranças populares de Porto Alegre, né, para refletir, né, sobre, agora está passando aí, né, a Comunidade em Reflexão, para refletir, né, sobre as questões envolvidas aí na organização popular, na luta popular, num contexto de pandemia, né, mas que, para além do contexto de pandemia, a questão, enfim, de um contexto de uma sociedade desigual e tal. Então, eu queria compartilhar esse pequeno vídeo do Fabiano, né, que relata um pouco como a União de Vilas está atuando nesse momento aí da pandemia, né, combinando ações de solidariedade e organização nesse contexto. Então, pedi para passar o vídeo. Né. Olá, meu nome é Fabiano, eu faço parte da coordenação da União de Vilas da Grande Cruzeiro, né, que é uma expressão do movimento comunitário de toda a região. Foi fundado em 79 e historicamente presta um serviço muito importante, né? Faz um trabalho de base bem relevante nas comunidades que compõem o território, né? E dentro de uma lógica de rede de solidariedade que a gente já vinha trabalhando, acabou caindo no nosso colo, digamos assim, essa questão da pandemia, né? Que fez com que a gente voltasse todas as energias para esse trabalho, né? Então a gente vem trabalhando nessa lógica de ajudar essas famílias que muitas precisam ficar em casa, né? E levando cesta básica, fazendo almoços solidários, produzindo alimentos, né? Nas comunidades, a partir de uma mobilização das lideranças locais, porque essa é uma preocupação muito grande da União de Vilas, né? Junto com toda essa ajuda de alimentos que vem sendo feito nas comunidades, também trabalhar a questão da organização do movimento comunitário, né? A partir dessa construção de uma rede, digamos assim, com as lideranças locais, nessa perspectiva de fortalecer cada vez mais o movimento comunitário em todo o território, para poder se pensar a médio e longo prazo também, né, as lutas do dia a dia na periferia.
Então, em breves palavras, é mais ou menos esse o trabalho e a preocupação que a União de Vilas vem fazendo, né? Atuando, digamos, em dois frontes, né? Nessa rede mais imediata de solidariedade e também fortalecendo toda a lógica do movimento comunitário no território. Bom, então, essa fala do Fabiano, né, destaca aí uma atuação, né, que a gente tem visto em várias regiões, né, aqui da cidade de Porto Alegre, e, na verdade, em várias cidades do Brasil, né, de mobilização, de organização social, para enfrentar, né, questões muito concretas, muito imediatas, né, das populações aí que vivem, né, na vilas, favelas, enfim, comunidades do Brasil, né, a questão da alimentação, do fim da manutenção da vida cotidiana, né, mas, ao mesmo tempo, demandando, se mobilizando em termos de resposta do Estado. Né. Aqui em Porto Alegre, a gente tem visto manifestações, né, desde quando a questão do corte, né, dos repasses dos recursos infantis, né. Em abril nós tivemos uma grande manifestação, né, ali na frente da prefeitura, né, manifestações contra fechamentos, por exemplo, lá na unidade básica de saúde, lá na região da Tronco, na Cruzeiro também, tem tido uma manifestação, o fechamento da Cientec aqui na Loma do Pinheiro, enfim, então tem várias ações, né, que combinam, né, de um lado, essa questão, né, do nós por nós, como colocou o Alexandre, mas, ao mesmo tempo, estabelece uma pressão, né, sobre o Estado, né, um diálogo com o Estado, do ponto de vista de atender, né, as questões e as demandas da população. Né. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, aprofundar um pouco mais, né, como é que vocês veem, né, essa dinâmica, né, que está se estabelecendo, assim, do ponto de vista de organização e mobilização, né, de diferentes setores aí da sociedade porto-alegrense, mas, enfim, né, na sociedade brasileira, a partir de uma situação muito problemática, muito dramática, né, que é colocada pela pandemia, né, e que potencialidades, né, vocês já apontaram algumas coisas, seria possível aprofundar um pouco mais, que potencialidades vocês percebem, né, nesses processos aí que a gente está observando, né, e que vocês já abordaram. Então, eu queria poder aprofundar um pouco mais essas questões. Não sei quem gostaria de... Alô? Eu posso reagir, Marcelo. Bom, então, eu gostei muito de todos os comentários, todas as falas, eu acho que eles, de alguma forma, se articulam, né? Tem uma certa ressonância aí uns nos outros, e, enfim, embora enfatizando uma questão ou outra, e, assim, um pouco dialogando com essa questão que você colocou, eu acho que a gente está diante de formas, enfim, isso que a gente, solidariedade, ajuda mútua, né? Como o próprio Fabiano denomina dessa forma, né? Que me parecem que vão além dos formatos tradicionais de associativismo, com os quais a gente está acostumado, com os quais a gente está acostumado não só a atuar politicamente, mas também fazer as nossas pesquisas, né? Eu acho que tem um conjunto múltiplo de experiências que estão se produzindo, né, e se ampliando junto com essas experiências, digamos assim, tradicionais, né, que a gente mais usualmente tem familiaridade, e que, em geral, não aparece muito nos nossos radares políticos e de investigação, né? E eu acho que muito desses grupos que se auto-intitulam ou reivindicam essa expressão para se denominar de alguma forma, se colocar no espaço público através de nós por nós, passam por aí, né? Que é um pouco não exatamente se voltar contra o Estado, acho que não se trata disso, como a Camila chamou a atenção, né? Ou seja, não é uma oposição rígida dessa forma, mas é um pouco também imaginar o fato de que se produz experiências, ou se pretende produzir experiências que são, ao mesmo tempo, experiências políticas e de produção da vida, ou seja, de produção de novas formas de sociabilidade.
seja, apostar na direção da produção de novas formas de sociabilidade é também, em si mesma, um ato político, um ato de manifestação política, né? Esse, para mim, parece ser um ponto importante, né? E aí concordo que você tem uma multiplicidade nesse caldeirão de redes de solidariedade que foram se constituindo no contexto da pandemia. A gente tem uma reativação de articulações pré-existentes, a gente tem uma reativação de uma memória de atuação política, comunitária, se a gente quiser chamar dessa forma, nesse contexto. Mas, por outro lado, acho que também tem aberturas produzidas por grupos que surgiram há pouquíssimo tempo, não só no contexto da pandemia, mas há poucos anos, né, que têm tentado se articular por formatos que tendem ou tentam ir além do formato associativo tradicional, né, como eu estou chamando a atenção. E aí eu acho que tem sim um espaço de inovação que não é fácil da gente identificar, porque a tendência é que, com os instrumentais que normalmente a gente mobiliza, a gente não consegue captar isso, mas é um esforço que, obviamente, vai depender das nossas pesquisas, das pesquisas que a gente vem realizando, né, de conseguir identificar que espaços de inovação são esses, ou que inovações são essas que podem estar se delineando aí no horizonte. Eu acho que esse nós por nós indica muito, eu acho que ele, de alguma forma, resume esse espaço de inovação, né? Porque, de novo, né, como eu falei, né, como eu apontei na fala, né, ele não significa ignorar a defesa, ou, enfim, a luta por direitos, ou de conseguir essas brechas no aparato institucional, como a Camila bem chamou a atenção, né? Muito pelo contrário, né? Mas é uma outra forma de demandar, né? Que está inscrita ou se articula a partir de repertórios, né? Para usar uma expressão que a Camila também usou, né? Talvez completamente distintos, ou em boa medida distintos do que tinham sido utilizados até o momento, ou vêm sendo utilizados até o momento. Então, um pouco, eu chamaria atenção para isso, né? Para como talvez esse nós por nós nos abra, ou tenha aberto, né? Outras possibilidades de fazer política e outras possibilidades de fazer sociedade também, por outro lado, né? E aí, muitas dessas iniciativas não se resumem só a iniciativas de solidariedade, mas também de produção de novas sociabilidades, né? Então, acho que é um pouco por aí que eu reagiria a essa primeira questão que você colocou. Marcelo, posso falar? Pode falar. Oi. Então, eu acho que o problema da pandemia, assim, e dessa organização, dessas redes de solidariedade, é a questão da urgência e a questão da existência, né? Porque o que a gente vê nos vídeos, nas campanhas, etc., até hoje chegou um áudio, né, de uma pessoa de uma casa de passagem ali no Quarto Distrito falando a relação da existência, da fome, da questão de ter trabalho amanhã, né? Então as taxas de desocupação crescendo, né? Então eu acho que isso é uma questão urgente, né? Que é muito importante atender e que também é importante tecer essas redes de solidariedade que estão acontecendo nos próprios territórios, nos bairros específicos, né? E também como região, né? Que no caso do Quarto Distrito aí tem vários bairros num distrito, né? E se juntaram, né, frente a esse contexto e estão inovando, então, frente ao contexto da pandemia. Mas, por outro lado, existem ações que eu acho que são estratégicas, assim, a longo prazo, né, de reivindicação desse Estado, né, por exemplo, resistir frente à desconstrução de direitos, né, reivindicar esse direito à cidade, né, que é direito ao espaço público, né, direito à participação dos instrumentos de gestão urbana, né, por exemplo, como plano diretor, tá?
Então, eu acho que no documento político unificado isso apareceu como contribuição da participação social, né, reivindicar esses espaços, né, ainda que a gente saiba que seja difícil, ainda que exista uma desconstrução de direitos, né, mas é importante resistir e reivindicar esse direito à cidade, né. Eu acho que são dois movimentos que eles não se contrapõem, mas eles são muito importantes. E a questão do plano diretor eu acho que é fundamental, assim, né, reivindicar essa questão desse instrumento norteador da cidade, que vai nortear a cidade por anos, né? Acho que seria isso. Ok. Camila, não sei se... Sim, é só reagir também, bem rápido. Acho que a Vanessa e o Alexandre colocaram já é bem completo. Eu diria assim, eu acho que é fundamental, eu concordo, né, com o Alexandre, não invisibilizar, digamos, essa estratégia do nós por nós só porque ela não é politizada, digamos assim, no sentido de uma reivindicação que tem um caráter público, enfim, uma demanda, porque existir, né, como ele disse, é uma forma, né, enfim, uma forma fundamental, e enfim, né, sem estar vivo não tem, né, reivindicação, nada. Mas eu acho que tem uma outra perna, eu acho que são duas pernas, eu acho que uma perna é essa da construção dessa... Eu estou pensando aqui muito, né, alguns autores lá, enfim, que a gente, né, no campo de movimentos sociais vão falar da ideia da construção de uma identidade, ou da ideia de direitos a ter direitos, né, a incorporação dessa ideia. Então, como isso se constrói, né, ou seja, esses indivíduos enquanto portadores, né, do direito, enfim, luta por esse direito. E outra perna é que, em algum momento, essa possibilidade de viver, digamos assim, ela vai precisar, né, enfim, vai precisar do Estado em algum momento, né, então, eu diria que são, enfim, se eu pudesse separar, assim, eu diria que são duas partes de um mesmo todo, né, e é claro que tem o desafio de estar no momento de pandemia, de isolamento, e com isso, manifestações de rua que, né, seriam talvez o repertório mais tradicional, mas, por outro lado, vejo outros repertórios muito criativos, né, então, toda a mobilização, né, nas redes, enfim, né, as lives, enfim, e claro, assim, não, né, da articulação eu estou falando, tá? Uma coisa é a luta ali da sobrevivência, e outra coisa é outra perna é como essa luta pode se articular para produzir uma coisa, enfim, uma coisa de uma escala um pouco maior. Ok, então, queria trazer mais duas questões, né, para a nossa reflexão, assim. Conectando o primeiro debate promovido pelo Pós-Graduação em Sociologia, pela revista Sociologias, tratou da questão do racismo e da desigualdade, né, no Brasil, né. E essa é uma questão que ela tem uma centralidade, né, também, né, para a gente discutir aí a questão da pandemia, né, porque, enfim, está percebendo que a pandemia, obviamente, os efeitos da pandemia, como já foram destacados aqui, a Vanessa, Alexandre destacaram, eles não se dão de uma forma igual, né, eles não atingem igualmente a cidade e as populações. Na verdade, desigualdades, né, sociais diversas, entre elas a questão das desigualdades raciais, ela tem um efeito, né, no sofrimento, né, dos efeitos da pandemia. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouco uma reflexão sobre essa questão, né, de como, né, a questão racial, né, nessa onda hoje, né, de mobilizações, de ações antirracistas, por Porto Alegre tem assistido, né, manifestações antirracistas, mobilizando aí coletivos, organizações, indivíduos, né, da cidade e tal, em torno dessa luta. Como é que vocês estão vendo isso na questão da pandemia, né? E a segunda questão que eu queria levantar, um pouco refletir sobre os desafios que a pandemia também está colocando para as universidades, e particularmente para as universidades públicas, né? Uma universidade como a URGS, por exemplo, tem, né,
se mobilizado e construído relações, né, com a sociedade que tem gerado mudanças interessantes, né, em relação ao passado recente, no qual havia um distanciamento muito maior, né, da universidade em relação à sociedade, particularmente aos setores mais precarizados, né. Iniciativas, né, de solidariedade, enfim, tem toda a rede de solidariedade da URGS, que a gente tem colocado ali né, o contato ali, que tem não só promovido ações de solidariedade, mas também difundido, né, divulgado uma diversidade de ações que tem ocorrido na cidade, né. Que desafios tem colocado para a universidade hoje, né, atuar num contexto como esse, né, uma instituição também que sofre, né, ataques, né, intensos hoje das forças políticas que estão no governo federal. Então, essa questão da questão racial, né, a questão da universidade nesse contexto da pandemia, né, eu acho que elas colocam aí, né, aspectos importantes para a nossa reflexão e para a nossa ação, né, enquanto professores, enfim, da universidade, enquanto comunidade acadêmica, na verdade, né. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso, né. Bom, eu começo então. Sobre a questão racial no contexto da pandemia, e pensando em particular nas periferias urbanas, né, uma coisa que é importante chamar a atenção é como a circulação do vírus nas cidades, né, foi aos poucos reforçando e reatualizando determinadas clivagens, né, que atravessam e constituem a trama urbana, né, historicamente no Brasil. E uma dessas clivagens é justamente a clivagem racial, né? À toa que já há algum tempo, alguns levantamentos, mesmo levantamentos oficiais, têm mostrado que as pessoas mais afetadas pelo avanço da Covid-19 são as pessoas negras, né? São as que mais, né? Em geral, são as que mais morrem, e são as que estão mais vulneráveis, ou seja, mais expostas às possibilidades de contágio, não só porque habitam em localidades com péssima infraestrutura, ou infraestrutura precária, ou infraestrutura cada vez mais precarizada, né, em que há uma descontinuidade na prestação de serviços públicos, como aconteceu aqui em Porto Alegre, ou vem acontecendo com o fechamento de postos. A própria Vila Cruzeiro, comunidade na qual atua o Fabiano, que foi o vídeo que foi passado agora há pouco, né, teve agora recentemente um posto fechado, né. A gente sabe que todas essas medidas, todas essas ações políticas, todas essas ações governamentais, elas vão impactar justamente aqueles mais vulneráveis nesses contextos, justamente por conta dessa configuração, né? Não é à toa que a população negra é a mais afetada nesse sentido. E eu acho também, por outro lado, que é a população que, de alguma forma, tem, a partir dessas redes de solidariedade e ajuda mútua, e mais recentemente, em protestos de rua, se levantado, mobilizado, denunciado, questionado, né? Não à toa porque a sua própria vida está em jogo, né? Então, acho que aqui tem uma questão importante que eu acho que o Marcelo já levantou um pouco, né, em parte, que é essa da gente chamar atenção, né, que a população negra, né, brasileira, em particular das nossas periferias, é a mais afetada, a mais atingida, né, e é mais atingida não só porque, enfim, eles teriam alguma particularidade, né, alguma especificidade que os tornariam mais propensos a contrair o vírus, né, o novo coronavírus, mas por conta das condições socio-históricas e urbanas em que vivem, em que habitam a cidade, né, que tem a ver justamente com essa produção contínua da precariedade, com essa distribuição desigual dos serviços públicos e com a descontinuidade da prestação desses serviços, né? Então, tudo isso combinado, sem falar, obviamente, um trabalho precário que força essas pessoas a circularem, eu disse lá no início, né, trabalhadoras domésticas, autônomos, camelôs e por aí vai, né? Então, tudo isso forma uma configuração que permite que a gente diga, né, que os efeitos da Covid-19, ou seja, da expansão do novo coronavírus, não são iguais para todo mundo, né? E mais ainda, né, eles têm um recorte de raça, e tem um recorte de gênero, e tem um recorte de local de moradia, né? Então, se a gente não considerar a combinação dessas clivagens e considerar também as possibilidades de superação dessas clivagens, né, e de seus efeitos,
a gente não vai conseguir produzir uma cidade democrática, uma cidade que permita que essas vidas sejam vividas, né, como um pouco a Vanessa pontuou, né? E, pelo contrário, a gente vai continuar reforçando esses processos de segregação, né? E aí, essas, de novo, só para finalizar, né? Essas iniciativas, essas mobilizações, né, mais ou menos amplas, né, que a gente tem acompanhado e visto aí ao longo desses últimos meses, tem tentado, ainda que de maneira ainda fragmentária, né, desarticular essas clivagens, ou pelo menos chamar atenção para essas clivagens, né? E aí, isso para mim, acho que é fundamental para debater e pensar em horizontes futuros, né? Sobre a universidade, eu concordo, enfim, eu cheguei à URGS há pouco tempo, então conheço ainda a universidade, estou conhecendo a universidade, mas é impressionante ver quando você abre o site das iniciativas de solidariedade e outras ações que a universidade está realizando, né, como a universidade ela é fundamental nesse processo de combate aos efeitos perversos do avanço do novo coronavírus entre nós, né? E é importante, sobretudo, porque reforça o valor da ciência no momento em que a ciência tem sido atacada por todos os lados de maneira rotineira e cotidiana, né, principalmente pelas autoridades públicas, ou pelo menos por parte das autoridades públicas, né, e como ela tem reafirmado, ao realizar essas ações, né, ao participar ou impulsionar ações de solidariedade, né, e de combate à Covid-19, como ela tem reforçado o papel fundamental da ciência nesse contexto. Né? Então, isso, de fato, precisa ser reforçado, precisa ser chamada a atenção para isso, porque, de novo, né, sem essa participação da universidade, talvez parte dessas lutas ou dessas ações, né, tivesse muito mais dificuldade de ocorrer. Né? Enfim, é isso. Obrigado, Alexandre. Vanessa. Bom, Marcelo, em relação a essa questão da raça, do racismo, né, no BR esse eixo ele está estruturado junto, né, o BR Cidades Mulheres, pensar a cidade a partir de gênero, raça, classe, né, nas cidades. Então, acho que essa questão da pandemia, ela colocou em evidência a desigualdade, né, como a gente vem falando aqui, o Alexandre falou, tu também falaste, e esses territórios, né, então, essa população, ela é uma população vulnerável, né, e ela está entre as mortes, né, da Covid. A gente fez um artigo até para o Jornal da URGS em relação à atuação das mulheres, né, frente a essa pandemia, mas a gente destaca isso, as mulheres e as mulheres negras, né, com esse grau de vulnerabilidade, né. E em relação ao papel da universidade pública, eu acho que está sendo fundamental. Eu acho que não só a URGS, né, mas diversas universidades do Brasil, no momento que a gente está sendo atacado, né, a ciência e desconstruído diversos programas, né, recursos, etc., a universidade está mostrando a sua vitalidade, né, porque, mesmo assim, diversos colegas estão trabalhando em diversos programas para atender as comunidades, para testes, em diversas áreas da ciência, né, quando a gente tem que ressaltar que a ciência é tão importante nesse momento, né, o mundo está falando que a ciência é importante, né, e no Brasil a gente vê um movimento contrário, né, assim, por parte do governo, né, e a gente vê o papel da universidade tão importante nesse momento, né, e a URGS, assim, também divulgando a cada dia, né, o que está se fazendo em diversas áreas, né, produzindo conhecimento sobre isso, produzindo artigos. Eu acho que o papel da universidade nesse momento está sendo fundamental mesmo para esse momento tão duro que a gente está vivendo. Obrigado, Vanessa. Então, passamos a palavra para a Camila. Sim,
enfim, concordo, né, com o que Alexandre e Vanessa disseram. Acho que tem uma coisa fundamental que as universidades estão fazendo. Se a gente olha, faz, né, uma busca rápida de todos os levantamentos, mapas colaborativos, enfim, quase todos eles têm uma universidade envolvida. Então, assim, a universidade usando, né, do conhecimento, da tecnologia, enfim, de todo o arsenal, digamos que, né, que ela produz em termos de ciência e conhecimento para contribuir, né, com essa mesma mapa colaborativo. Tem ali a Federal do ABC, tem uma iniciativa na UNB também de levantamento de ações, né, e aí com contato para, enfim, para doação. Sem contar os projetos de extensão também, né? A gente, enfim, a Vanessa citou o projeto de extensão que ela coordena. Tem o projeto de extensão do Campus Litoral Norte, que está, né, também, enfim, né, que atua lá no território, né, daquela região. Então, eu acho que a universidade está agindo, eu acho que, né, está talvez oferecendo melhor, né, sem contar todas as iniciativas dos campos mais voltados para a área da saúde, né, que também estão desenvolvendo formas, né, de auxiliar no combate ao Covid. E para, né, conectar com o debate anterior, né, sobre racismo, eu acho que uma coisa fundamental que, né, naquele debate o professor José Carlos dos Anjos tocou, a professora Luciana também, né, que a pandemia tem escancarado, deixado, né, bem claro que, enfim, né, que não dá para trabalhar com essa ideia ou seja, ela não é universal, né, não dá para dizer que ela afeta a todos do mesmo jeito, né, o que, de certa forma, é uma ferramenta, um elemento que a gente pode usar para ressaltar a branquitude, né, para ressaltar essa ideia de que, enfim, que a sociedade opera no qual o branco é universal e o não branco enfim, é o problema, é a exceção. Então, eu acho que tem tudo a ver, assim, eu acho que, bom, o fato de que a doença está afetando diferentemente a população branca e a população negra, não só no Brasil, né, a população branca e a população não branca, não só no Brasil, mas em outros países, isso vem sendo usado muito bem, de forma muito criativa, muito perspicaz pelos movimentos e pela narrativa, digamos, antirracista e pela agenda antirracista dos movimentos. Então, acho que, enfim, é bem interessante olhar isso, esse ativismo também. Obrigado, Camila. Bom, a gente tem mais um vídeo com a manifestação, a Priscila vai apresentar aqui para nós. Boa noite, meu nome é Tânia, moro no Alto da Colina, venho trabalhando aqui com a comunidade através da nossa união que foi feita contra o despejo das nossas casas por causa das antenas de alta tensão que a gente mora mais ou menos próximo, para o pessoal entender mais ou menos, né? Como é que começou o nosso trabalho. Aí fui me envolvendo no trabalho, né? Processos e tudo, né? E hoje nós estamos parados com tudo devido ao Covid-19. E então eu me envolvi nessa outra questão, que é o Covid-19, e comecei a fazer um trabalho com a comunidade, porque é uma comunidade muito carente, uma comunidade que necessita de ajuda. E hoje eu estou pedindo aqui para que vocês possam vir nos ajudar na questão Covid-19, porque está todo mundo desempregado, todo mundo parado, todo mundo passando necessidade, com criança. Então, eu venho pedir que você que está do outro lado possa se convalescer da necessidade que nós aqui no Alto da Colina temos e nos ajude.
nos ajude com o que for necessário, com o que for possível você alcançar para o povo aqui de cima, né? Entre lá no nossa vaquinha que tá no site, colabore com R$1, R$2, 50 centavos, com o que tocar no seu coração, tá? Pode ser com alimento perecível, lá tem o endereço, tem tudo lá. Alimento não perecível, tá? Se você quiser colaborar com roupa pro agora frio, né? Doações, a gente está aceitando o que você quiser nos doar para nos ajudar. Eu, de antemão, agradeço o Alto da Colina, em nome do Alto da Colina, eu agradeço, desde já. Muito obrigado, povo. Temos junto e temos junto. Obrigado, boa noite. Bom, então, vocês, a fala da Tânia, né, ali do Alto da Colina, né, e que eu acho que coloca também um desafio, né, desse momento, que a solidariedade ela não pode ser só um discurso, né, ou seja, há uma demanda, né, dessas comunidades de uma solidariedade que se materializa em práticas concretas que atendam efetivamente, né, carências e necessidades urgentes, como a Tânia colocou no vídeo, né. Esse eu acho que é algo, assim, importante, né, numa sociedade tão desigual como a nossa, né. De fato, essa construção, né, de canais, de vínculos, de relações entre segmentos da sociedade, enfim, né, que por vezes estão distantes, né, do ponto de vista não necessariamente espacial, mas do ponto de vista social. Então, acho que a fala da Tânia chama muita atenção para isso, da importância, né, de fato, dessa solidariedade responder, né, a essas demandas. Nós temos duas questões aqui colocadas, né, uma pelo Luiz, né, que vai falar que nos últimos anos em Porto Alegre tivemos diversas tentativas de debate a respeito do plano diretor e o modelo de cidade que estamos construindo. Foram espaços importantes, mas que contaram com a presença principalmente de um público acadêmico e de militantes já envolvidos com os movimentos urbanos. Ele vai falar, com a chegada da pandemia surgiram muitos projetos de solidariedade, também envolvendo os atores, mas também uma diversidade de novos sujeitos políticos. Como é que a universidade poderia contribuir nesse processo, né? Parece contribuir nessa articulação desses novos sujeitos com, né, as discussões e os debates e as ações em torno da questão do plano diretor e da disputa em torno do modelo de cidade. E também tem uma pergunta do Luiz Henrique, né, que ele vai dizer que apesar de todas as organizações sociais voltadas à solidariedade, como se estabelece essa conscientização de novos hábitos diante da dificuldade, né, colocada pela precariedade, pela falta de condições materiais que as populações enfrentam, né? Então, o Alexandre estava falando, enfim, ou seja, o enfrentamento, várias ações, né, de enfrentamento ou de prevenção, né, em relação à pandemia, né, elas demandam certas condições materiais que estão ausentes, né, do cotidiano de boa parte da população. Então, o Luiz Henrique coloca um pouco esse desafio, né, de como responder, né, a essa questão. Então, gostaria de ouvir, então, as reações de vocês aí aos questionamentos, então, do Luiz e dos dois Luiz, né, o Luiz e o Luiz Henrique. Bom, sobre a primeira questão, né, de fato, acho que é uma leitura importante, interessante. Acho que a gente tocou nisso de alguma forma, né, que é como fazer combinar essas experiências, que a gente estava mais acostumado, dos movimentos sociais que já atuavam no espaço urbano, e outros que foram surgindo nos últimos tempos, e principalmente agora no contexto da pandemia, né? Que acabou ativando aí, ou produzindo, ou levando a produção de novas articulações, né? Para tanto e principalmente combater as carências e as necessidades imediatas, mas em alguns a gente já pode visualizar isso tendo um horizonte político mais amplo, né? De mais de longo prazo. E aí, nesse sentido, eu acho que a universidade ela pode, de alguma forma, contribuir, ou o Marcelo chamou a atenção, né? Em alguma medida
nessa articulação, mas eu acho que a universidade ela pode contribuir da forma como já tem contribuído, né? Ou seja, fazendo realizar a sua função a partir da produção científica, a partir da produção de um tipo específico de conhecimento, e fazer com que esse tipo específico de conhecimento científico, possa se relacionar com o tipo de conhecimento que esses movimentos, que esses coletivos, ou que essas periferias, de alguma forma, também produzem, no sentido de permitir a continuidade de suas vidas, ou da possibilidade de reproduzir material e simbolicamente a sua própria vida, né? Eu acho que quando essas duas formas de conhecimento se combinam, se articulam, né, elas podem produzir algo interessante, algo em termos tanto de novos horizontes de ação política, por um lado, né, numa perspectiva talvez mais ampla, né, mais macro dessa interconexão, dessa relação, mas também no sentido pontual mesmo, como a gente veio acompanhando nos últimos tempos, né, como através da produção de álcool gel, de testes, enfim, de outras tecnologias voltadas para melhorar a situação dessas famílias. Só para citar um exemplo, está em curso, agora está ainda bem inicial, né? Saiu até uma matéria na página da URGS, né? Um projeto de um aplicativo produzido por um aluno da informática, orientado por dois professores, né? A Renata da informática e o Billy da educação física, né? Que tem atuação ali na região da Cruzeiro. E esse aplicativo é uma forma de tornar e de facilitar a atuação da União de Vilas em particular, mas de outros coletivos que atuam ali, né? Na organização, da distribuição das cestas básicas e também na identificação das carências. Então, é uma forma muito concreta, muito imediata, de tanto colaborar com uma coisa pontual, que é de organizar essas doações, mas também que pode, em alguma medida, impulsionar, né? Essa é uma das expectativas, na própria organização desses coletivos, dessas associações, enfim. Então, né, um dispositivo sociotécnico produzido pela universidade, atuando tanto, ao mesmo tempo, de maneira pontual e de maneira, digamos assim, mais ampla, né, com uma perspectiva mais ampla, no território, né, pelo menos nesse território específico que eu chamei a atenção. E aí, sobre a questão do Luiz Henrique, de fato, assim, esses coletivos, nesse esforço contínuo, né, a abrir ou possibilitar que as informações ou informações seguras, né, circulem, né, e nesse esforço de tentar impulsionar essas redes de solidariedade, né, todo esse esforço, obviamente, é muito dificultoso, né? Afinal de contas, esses grupos, essas iniciativas, essas redes, elas estão lidando com dificuldades que são de diferentes ordens, né? Que estão, em alguma medida, inclusive, enraizadas, né? Enraizadas tanto do ponto de vista material, quando a gente está lidando com a precariedade de acesso aos serviços públicos, ao desfinanciamento, à descontinuidade na prestação desses serviços, ou na precarização dos existentes, mas também do ponto de vista mesmo dos valores compartilhados, enfim, do modo também como se compreende e se realiza cotidianamente a própria vida, né? Então, assim, não é um desafio fácil, né? É uma coisa que é feita muito aos poucos, né? Por isso que muitas vezes a gente acha que talvez a gente não deve também exigir muito dessas organizações, desses coletivos, dessas redes, né? Porque é um trabalho, para muitas delas, para muitos deles, a longuíssimo prazo, né? Que tem a ver com aquilo que eu chamei a atenção antes, que é de mudar a vida, né? E aí é mudar a vida entendida aqui como uma ação política, em última instância, né? Isso não é um exercício político fácil de se fazer. Eu acredito que para muitos deles não vai se resumir ao espaço ou ao momento, à circunstância da pandemia, mas vai muito além, né? É um esforço que se realiza, que se projeta num horizonte futuro, né? É isso. Obrigado, Alexandre. Bom, em relação à pergunta do Luiz, bom, Luiz,
eu acho que o papel da universidade ele é fundamental, mas não só da universidade, né? Os outros coletivos também atuaram, assim como o IAB, tiveram uma presença importante naquilo que eu tinha falado sobre os planos populares, né? Então, foi uma iniciativa do IAB com a URGS, o CPLab e o projeto de extensão que a gente fez entre Sociologia, Arquitetura e Urbanismo, o quarto distrito, né, atendendo a região de planejamento 1 e 2, na construção com a comunidade de um documento técnico sobre 5 regiões das 8 regiões de planejamento de Porto Alegre, né? Então, isso reuniões, fim de semana, oficinas do presente, do passado, do futuro, diversos professores aí atuando, né, nos fins de semana com as comunidades, fazendo discussão, porque existe uma exigência, então, do plano diretor de participação, né, com cidades com mais de 20 mil habitantes. Porto Alegre a gente sabia que existia essa questão do plano diretor, de revisão de plano diretor esse ano, 2020, e o processo vinha atrasando, né? Então, eu acho que é muito importante fazer essas discussões também fora do Conselho Municipal, né, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, por onde vai passar, né, o plano diretor. É importante também a gente fazer essa discussão no conjunto da cidade, né? Então, eu acho que pós-pandemia, né, eu acho que a gente tem que pensar, né, nessas discussões, mas eu acho que junto com esses coletivos, o Atua Poa também está reivindicando muito essa presença de que está né, solicitando participação nesse processo aí, é um coletivo que está tendo uma atuação muito forte de reivindicar o plano diretor, de reivindicar essa participação no plano diretor, né, então eu acho que agora, como está essa situação da pandemia aí, a gente também tem que ficar vendo, né, o que vai acontecer em relação a isso, né? Porque essa participação ela foi interrompida, ela começou, né? Algumas regiões de planejamento, mas ela foi interrompida. Então, é importante a gente ficar vendo o que vai acontecer, né? E eu acho que existem diversos coletivos que estão atuando aí, que eu acho que seria interessante a gente estabelecer contato. E aí a universidade, ela está tendo esse papel também, né? Ela vem desde do ano passado tendo esse papel de poder construir esses documentos mais técnicos em relação à questão do plano diretor, né? E em relação à questão do Luiz Henrique, né, eu acho que eu vejo assim, né, que essa população mais vulnerável, assim, eu acho que ela tem uma consciência dessa necessidade, né, de novos hábitos. Eu vejo isso muito assistindo, assim, as lives do Movimento Catadores, né, porque ali eu acho que até o Alex fez uma pergunta, uma colocação, que é muito interessante. Eles estão, não é só uma questão de que existe, né, uma solidariedade, um apoio, mas também eles estão ensinando, né, como as pessoas saber separar o lixo, né, de que as máscaras não podem ir num lixo separado, né, então eu acho que tem uma educação aí também dessa população em relação a uma mudança de hábitos que vai ser bem importante para a gente, né, e é importante a gente poder perceber isso, captar isso, ser sensível a isso, né, a esse saber popular, essa nova forma e novos hábitos que estão vindo, né, dessas populações que como as vidas são tão importantes e também estão sofrendo, né, frente a essa questão da pandemia. Obrigado, Vanessa. Camila?
Sim, eu queria só tocar na questão sobre, né, o que as universidades podem fazer ou estão fazendo. Então, assim, a despeito do nosso do empenho, né, do nosso ministro, ex-ministro agora da Educação, em desacreditar ou em dizer que universidades públicas, enfim, só servem para ideologia, para manipular, e, enfim. As universidades sempre fizeram muito e sempre estão fazendo muito. Claro que, e sempre, enfim, nesse momento do Covid, estão usando o seu melhor, mostrando que elas têm de melhor para apresentar soluções, né, para o problema. Então, a gente tem uma lógica, e eu acredito que as ciências sociais têm um grande potencial para isso, né, não só na produção de tecnologias sociais, mas também com todo o conhecimento, né, que nós temos sobre a questão, né, a questão de como a raça e gênero incidem sobre a possibilidade, por exemplo, como o racismo estrutural incide sobre a possibilidade de acesso à saúde da população negra, como a desigualdade de gênero incide sobre a possibilidade de, enfim, a questão agora, né, na quarentena, como ela afeta de forma diferente, né, a possibilidade das mulheres no mercado profissional e dos homens. Então, assim, a gente tem muito conhecimento que pode ser utilizado, né, que pode contribuir com diferentes formas de mitigar os efeitos negativos, né, da pandemia. E prontamente, assim, né, se a gente faz um levantamento rápido, assim, bem intencionado, claro, né, passando, assim, por trás da barreira da fake news e de forma mais aprofundada para os fatos, a gente vai ver que a universidade está reagindo prontamente em suas diferentes esferas de conhecimento, enfim, é parte de uma construção em coordenação com a sociedade, e as ciências sociais também, né, como está no meio disso. Bom, obrigado, Camila. Nós temos ali 2 comentários, né, que chegaram, né, que eu acho que tocam em pontos bastante importantes, né. O Alex Cardoso, né, colocou aqui: vidas precárias também são vidas. Sobrevivemos com o advento da solidariedade. O nível de exclusão é tão grande, um abismo social, o qual, sem a fortaleza da solidariedade, nossas vidas estariam muito mais próximas da morte. Acho que a fala do Alex chama, né, novamente e, enfim, intensamente a atenção para uma questão que eu acho que ela é agravada, digamos assim, pelo quadro da pandemia, mas essa dimensão estrutural de sermos um dos países mais desiguais do mundo, né? Já por vezes naturalizamos, né, os nossos níveis de desigualdade absolutamente dramáticos e inaceitáveis, né? E o contexto da pandemia, né, com a gravidade, né, e com o caráter trágico que ele coloca, ou seja, a morte, né, se dissemina e, enfim, e se apresenta como uma possibilidade, ele dramatiza algo que é estrutural e cotidiano, né, de uma sociedade como a brasileira, né? Então, ao meu ver, enfim, o que o Alex chama a atenção, né, obviamente solidariedade é fundamental, obviamente políticas públicas são fundamentais, né? Agora, sem transformarmos os níveis de desigualdades, né, absurdos que marcam a sociedade brasileira, né, a morte vai continuar sendo, né, obviamente agravado num contexto de pandemia, mas mesmo fora de um contexto de pandemia, a morte continuará sendo algo frente ao qual as populações mais precarizadas da sociedade brasileira vão ter que conviver, né, no seu cotidiano. Então, esse eu acho que é um desafio, ou seja, o desafio, né, de confrontação dessa desigualdade estrutural, né, que nos marca, em grande medida, nos envergonha, né, enquanto sociedade, né. A Bianca Ruskowski faz também uma colocação que ela vai dizer que as universidades e institutos federais têm a oportunidade de se fazerem mais presentes nas comunidades e periferias, oferecendo soluções técnicas e tecnológicas, estruturas e pessoal para articulação de coletas para redistribuição a redes associativas. Um pouco, acho que a Bianca ressalta, de assim, algo que eu acho que tem sido um papel extremamente importante, né, das universidades e dos institutos federais, que eu acho que
se deve, enfim, não perder de vista a importância, né, da rede que os institutos federais conformam, né, do ponto de vista de conectar pessoas que têm, que querem doar com pessoas que querem receber, enfim, de construir essas pontes, né, que numa sociedade, novamente, tão desigual, por vezes a gente tem um distanciamento social que impede, inclusive, que a doação chegue, né, às populações que estão precisando, né, estão demandando esses, enfim, né, bens e, enfim, que necessários à sua sobrevivência, né. Então, esse papel que eu acho que o Alexandre ressaltou, a Camila, a Vanessa, né, das universidades, dos institutos federais, né, eu acho que eles, de fato, né, vêm ocupando uma posição de centralidade aí na resposta, né, à pandemia, e que eu acho que é, enfim, algo fundamental, né, que a gente tem aí para refletir, né. Bom, a gente vai chegando, enfim, né, um momento, enfim, de fechamento, né. Eu queria fazer uma última rodada, né, para o Alexandre, a Camila, né, a Vanessa fazerem, enfim, a sua manifestação final, né, mas eu não, enfim, queria agradecer no final, mas eu queria fazer agora o agradecimento, em particular a Priscila, né, que está dando todo o suporte aqui para a nossa... Priscila é pós-doc, né, do programa de pós-graduação em Sociologia, e ela, enfim, está nos dando suporte aqui, né, na realização dessa atividade. Então, eu queria agradecer muito aí a Priscila Santos pelo apoio, né, e colaboração no desenvolvimento dessa atividade. Então, eu queria passar, né, a palavra, então, para o Alexandre, Vanessa e Camila, para uma rodada aí final, né, de comentários, enfim, né, e fechamento, né, da nossa discussão de hoje. Bom, queria agradecer mais uma vez aí o convite para poder fazer esse debate tão importante, né, que é pensar os efeitos e as consequências da Covid-19 nas favelas e periferias brasileiras, né, o seu impacto sobre a vida dessas pessoas, né, mas também o que essas pessoas, os seus grupos, suas associações, seus movimentos, seus coletivos têm produzido para contornar essa política de morte que foi se fortalecendo no bojo da expansão do coronavírus, né, do novo coronavírus, né. E aí eu acho muito interessante a fala do Alex, porque ela vai ao encontro daquilo que eu falei na exposição, né, que eu fiz no início, de que essas redes de solidariedade e ajuda mútua, elas podem ser compreendidas como a própria força social e política dos subalternos, né? Acho que de alguma forma isso parece se delinear, parece se confirmar, enfim, né? E a fala dele se aproxima muito disso, né? Então a gente tem um diálogo nesse sentido importante, né? Um espaço de reflexão. E eu queria agradecer a Priscila por trabalhar aí nesse suporte, por agilizar essa live. E aí eu queria reforçar e convidar todos e todas que estão assistindo essa live ou que, enfim, vierem assistir mais à frente, né, que a partir dessas páginas que a gente divulgou, né, do Dicionário de Favelas Marielle Franco, do Mapa Colaborativo, mas de outros levantamentos, né, que possam acessar, ajudar no compartilhamento e, eventualmente, contribuir com essas mobilizações, né? Há muitas formas de contribuição que vão além da própria doação financeira e que tem a ver também com a participação da universidade, das nossas práticas de pesquisa, enfim, do conhecimento que a gente produz na universidade. Então, eu queria convidar todo mundo para que consultem essas páginas, essas plataformas e outras existentes que estão aí mapeando essas iniciativas, né? E, por fim, enfatizar o fato de que são essas populações periféricas, em sua grande maioria negra, que têm feito deslocar a discussão, né, o debate público, o debate político sobre os efeitos da Covid-19, né? E isso não é pouco, né? Enfim, tendo em vista tudo isso que a gente vem falando, né, são populações que têm passado, ou são a elas impostas uma política de morte, uma política de precarização, em que tem que lidar com circunstâncias
adversas, muitas vezes violenta, né, com circunstâncias violentas, e ainda assim elas conseguem, em meio a todas essas dificuldades, a essas adversidades, encontrar forças, encontrar formas de produzir conexões, de produzir redes, redes mais ou menos locais, redes que às vezes se ampliam, incorporando inclusive agências estatais e empresas privadas, mas para dar alguma resposta, não só imediata, mas também para apontar horizontes possíveis, outros horizontes possíveis de vida, né? Então, acho que enfatizar isso é importante, e demarca um pouco, eu acho que é importante demarcar isso politicamente, tá? Obrigado e agradeço aqui aos colegas pela oportunidade do debate. Enfim, temos muita coisa para debater. Aqui somos todos, participamos dos mesmos grupos de pesquisa, provavelmente isso vai repercutir e vai se desdobrar, e quem sabe disso a gente consiga produzir mais um instrumento aí que possa colaborar com essas mobilizações. Um abraço, boa noite a todas e todos. Obrigado, Alexandre. Vanessa? Bom, eu gostaria de agradecer também a Priscila, que ela foi super atenciosa e deu tudo certo. Nós provamos diversos mecanismos aí de lives, e eu agradeço a Priscila, e também ao convite aí, a essa iniciativa super interessante do programa de pós-graduação em Sociologia, né, de colocar temas tão atuais, assim, nesse contexto da pandemia. Eu gostaria de dedicar minha fala final às mulheres, né, essas mulheres que estão na linha de frente do Covid, trabalhando, atendendo em hospitais, essas mulheres médicas, enfermeiras, né, que estão atendendo, estão se preocupando com a nossa existência, né, e também essas líderes comunitárias, essas mulheres que participam, né, de espaços de participação, que vêm atuando também frente não só ao contexto da pandemia, mas frente a uma construção de cidade, né, como no caso da cidade de Porto Alegre. Também destacar, eu acho que o Marcelo tocou num ponto fundamental e repetiu várias vezes durante o debate da desigualdade que a gente vive no país. Então, frente a um contexto mundial, né, de pandemia, no Brasil nós estamos sofrendo diversos ataques à universidade pública, à ciência, e também num país tão desigual como o nosso, e isso ficou evidente com essa pandemia, né? A gente pode ver em relação aos hospitais, a gente pode ver em relação ao território, né? E essa mudança aí dos bairros que estão ocorrendo, né? Frente à questão do Covid. Então, eu agradeço muito ao convite do Paulo, do Jalcione, por estar aqui com o Marcelo, com a Camila e com o Alexandre. Eu acho que a gente vai se encontrar em outros momentos, mas eu agradeço muito e eu acho que seria isso. Boa noite a todos e todas. Obrigado, Vanessa. Camila? Eu também queria agradecer ao convite, a possibilidade desse diálogo. Eu achei que foi muito importante e muito interessante essa reflexão conjunta. Agradecer muito ao pessoal que participou com questões, com comentários. Agradecer também a Priscila, que possibilitou a tecnologia por trás dessa live. E, enfim, eu queria dizer que a gente, né, professores universitários e pesquisadores, estamos trabalhando muito, né, a gente não está, enfim, a gente não está fazendo nada, ao contrário do que, né, de forma bem enfática e dedicada, né, o nosso ex-ministro tenta fazer parecer, né, a gente está trabalhando dentro das nossas melhores, com as ferramentas que a gente tem à mão, com as habilidades que a gente tem, tentando atacar de alguma forma, ou agir de alguma forma para contribuir, né, com as condições precárias e com as condições, enfim, né, com toda a dificuldade que essa pandemia impõe
sobre uma população, ou sobre um país já desigual, sobre uma população já em situação de exclusão e marginalização, né? Então, estamos, né, propondo, enfim, pensando em como produzir uma pesquisa que possa articular, nesse caso específico atualmente, né, no momento presente, como a gente está pensando para a pesquisa que possa articular iniciativas do poder público para dar conta de atender, né, algumas dessas demandas mais imediatas, para que possam garantir a vida, né, e as condições de vida digna mínimas, né, que enfim, as pessoas têm direito. Então é isso, vamos seguir no debate. Muito obrigada e boa noite. Bom, então, pessoal, eu agradeço, então, a todos aí que nos acompanharam nessa live, ou, como dizem os outros, nessa live ao vivo, né? E queria, então, finalizar aí, né, agradecendo ao Alexandre, Vanessa, né, e Camila, enfim, pela colaboração, né, nesse debate, nessa discussão, e espero que em outros momentos a gente retome, né. Eu acho que é um aprendizado, né, que estamos fazendo hoje de incorporação dessas novas possibilidades tecnológicas para potencializar o diálogo e a contribuição que a universidade tem, né, a oferecer nesse momento aí tão difícil, né. Então, obrigado a todos e todas e boa noite. Então, encerramos aqui, então, essa live do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da URGS.